Olá, queridos. A gente vai hoje iniciar um novo bloco da Bíblia em blocos temáticos. E o bloco de hoje é o bloco 16, que fala sobre as profecias sobre o fim dos tempos. Mas, na verdade, não é nem fim dos tempos, nem é final da terra, nem nada do tipo. É renovação de tudo, né? Porque vamos falar de profecias da volta de Cristo, em que ele vai tudo renovar e tudo recriar. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para cá é que, só pelo título, a gente comece a mudar esse entendimento de medo de falar sobre as profecias da renovação que tudo ocorrerá nessa terra, novo céu, novos céus e nova terra com a volta de Cristo. Tá bom? Então, fujamos desse medo, que isso não vem de Deus, como a gente vai ver nos nossos estudos, tá bom? Até agora, nós caminhamos no estudo da Bíblia em blocos temáticos, né? Desde a criação, a queda, a promessa do plano de salvação, já pulamos para o Novo Testamento, para o Segundo Testamento, já com a vida de Cristo, o nascimento dele, todo o seu ministério, os milagres, seus ensinos. Passamos por todo o processo até ele chegar ao seu julgamento, a sua morte de cruz, a sua ressurreição. Nós finalizamos falando sobre a ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos começar alguns pontos para finalizarmos os evangelhos, né? Estamos acabando já nos blocos 16, 17, 18, em um vídeo extra que a gente vai fazer, que são algo a mais sobre os evangelhos, não necessariamente em ordem cronológica, porque Jesus, até o último vídeo que nós fizemos, nós já falamos sobre a sua morte e ressurreição. Agora a gente vai retomar alguns discursos de Jesus sobre profecias. Mateus 24, por exemplo, que a gente vai falar hoje, é chamado o pequeno apocalipse de Jesus. Então, nós vamos falar em Mateus 24, Mateus 25, nesse bloco, esse todinho agora, né? Mateus 24, 25, Lucas 21, Marcos 13, vamos citar também 2 Pedro 3, mas a parte 1 de hoje, esse vídeo 1, a gente vai focar em Mateus 24, tá bom? Que é bem completo, é conhecido como o pequeno apocalipse de Jesus. Nos próximos blocos a gente vai ver a grande comissão, que é a missão que Jesus nos dá, a ascensão de Cristo, enfim. A gente vai finalizando essa parte dos evangelhos, com alguns temas a mais, tá bom? A questão de promessas de Cristo, profecias e promessas de consolo de Cristo, a promessa do Espírito Santo e outros temas que a gente vai trazer mais. Mas voltando ao que a gente comentou no último vídeo, eu falei que iniciaríamos esse vídeo falando no porquê crer na ressurreição de Cristo, que é a base da fé do cristianismo. Então, eu pergunto a vocês se alguém daria a vida, ou não digo nem alguém, quantas centenas e milhares e milhões de pessoas dariam a vida por uma mentira? E é isso que aconteceu. De todo aquele relato daquela época que aconteceu, cada vez mais os cristãos se multiplicavam e davam a vida por aquilo que aconteceu. Tiago foi o primeiro a morrer, Estevão depois morreu também. Nós temos também Paulo se convertendo e deixando tudo para trás e virando um cristão e dando a sua vida também. Por isso, todos os discípulos, praticamente mortes violentas, tirando João, todos os mártires que vieram, e quanto mais morriam, o sangue dos mártires pingava na terra, mais brotavam novos cristãos. Então imaginem que milhões e milhões de pessoas dando a vida por uma causa, para a causa da morte e ressurreição de Cristo. Isso é um fato fortíssimo de evidência da veracidade da ressurreição de Cristo. Porque que Jesus existiu, isso até historiadores ateus não têm dúvida. Mas a ressurreição tem esse fato muito forte. Além da sua experiência espiritual, de poder entender e buscar o que a palavra nos fala, isso é um argumento fortíssimo que fala a favor da ressurreição de Cristo. E é nessa certeza que Jesus veio a primeira vez que nós temos a garantia do seu retorno que ele promete. E é sobre essa garantia da volta de Cristo, os finais dos tempos da renovação da volta de Cristo, que vamos comentar hoje em Mateus 24. Né? Começando por Mateus 24. Então, Mateus 24, dos versos 1 e 2, vai falar sobre os discípulos que estavam ali vendo o templo, admirados com aquelas obras, aquelas grandes pedras do templo, né, de Jerusalém. E Jesus, no verso 2, fala para eles assim, ó, estáis vendo todas essas coisas? Com toda a certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois todas serão derrubadas. Jesus faz uma profecia do que iria acontecer. Nós estamos mais ou menos o ano 31, né, depois de Cristo. E aí ele faz uma profecia do que aconteceria no ano 70, que é a destruição de Jerusalém por Roma. A gente vai retomar essa destruição tão violenta que aconteceu. Jesus faz a profecia, ó, desse templo aqui não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos ficam espantados, né?
Eles se reúnem agora no verso 3 ali, no Monte das Oliveiras. Eles chegam a Jesus e falam: Senhor, verso 3 fala assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Percebam que há duas perguntas aqui. Por isso que as respostas de Jesus elas se misturam e as pessoas não compreendem o que Jesus vai responder para essa pergunta. Eles perguntam: Senhor, me diga quando essas coisas acontecerão e quais os sinais da tua volta e dos fins dos tempos. Então, a pergunta dos sinais do que iria acontecer ali, a destruição daquele templo, que isso aconteceu no ano 70, e quais os sinais da volta de Cristo, dos fins dos tempos, do juízo. Então, são duas perguntas. Por isso que muitos não compreendem Mateus 24. Então, fique com essa ideia na cabeça, porque que Jesus vai falar uma ideia de dupla aplicação. Muitos profetas, na Bíblia toda, quando falam de profecias, eles falavam de uma situação que ia acontecer naquela época deles mesmo e aplicando a coisas futuras que viriam. E misturam essas profecias, como a gente vai ver agora. Era uma forma do estilo literário profético, como a gente vai ver mais para frente, quando for falarmos sobre Apocalipse, Daniel. A gente está só pincelando profecias agora nessa bloco 16, mas a gente vai retomar ainda profecias com Daniel e Apocalipse detalhadamente, tá bom? Então a gente não vai esgotar esse tema de maneira alguma, vamos só levantar esse tema para nós irmos entendendo as profecias. A volta diz que é possível entender sim a essência do que vem a acontecer, está próximo a acontecer. E aí, nos versos 4 a 8, Jesus fala assim: então Jesus lhe falou: cuidado que ninguém vos engane, vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, tirarão muitas pessoas do caminho. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos. Lucas fala das epidemias, em Lucas 21 também, epidemias, coisas que a gente está vendo agora acontecendo, né? Contudo, essas coisas serão apenas como as primeiras dores de parto, certo? Então, Jesus compara isso às dores de parto, que esses desastres que estão acontecendo, que a gente vê acontecendo, a fome, guerra, nação contra nação, pestes, epidemias, pandemias, que isso sempre aconteceu, mas cada vez isso está ficando cada vez mais frequente. Alguém fala assim: ah, mas isso sempre aconteceu na história, por que agora é o final dos tempos? Entenda, dores de parto significa dores cada vez mais fortes, contrações cada vez mais próximas umas das outras, e até aconteceu que é inevitável, seria o nascimento que seria apenas a volta de Cristo, como esse Apocalipse também traz essa mulher em dores de parto. Então a dor de parto se compara a isso. E nunca nós tivemos um mundo tão globalizado como a gente vai ver Apocalipse, que o cenário é um cenário de mundo globalizado. Que aconteceu também, por exemplo, quando Jesus compara a sua vinda ao dilúvio, o mundo era globalizado naquela época, ou seja, só se falava um idioma, porque não tinha acontecido a Torre de Babel ainda, o mundo todo estava em pecado ali, e aí aconteceu o dilúvio. Foi a plenitude dos tempos. Depois, a primeira vinda de Jesus, o mundo estava globalizado, aquele mundo conhecido ali, da Europa, Ásia, ali em África, e ali falava-se uma língua só, praticamente, oficial, que seria o grego, o mundo helenístico. Jesus veio na plenitude dos tempos. Nós estamos chegando nesse último período de plenitude dos tempos, em que o mundo está novamente, agora definitivamente globalizado, em que um espirro lá na China, em Wuhan, em 2019, 2020 agora, levou a uma pandemia que pessoas no interior do Ceará tiveram que se trancar. Então tudo hoje está globalizado num cenário mundial, sociopolítico, econômico, assim como o Apocalipse vai trazer para a gente. E cada vez mais esses desastres, esses problemas, as fomes, epidemias, guerras estão acontecendo com mais frequência como dores de parto. Mas Jesus fala que isso era importante que acontecesse, mas não seria o fim. Essas coisas vão acontecer, mas não seria o fim ainda. O fim viria em breve. Qual seria o verdadeiro sinal? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente não pode focar só nesses desastres, certo? E aí, a gente vai vendo nos versos 9 a 11, a perseguição, né? Que Jesus falando para os vocês serão entregues, afligidos e condenados à morte, sereis odiados. Fala que os discípulos e os cristãos iriam sofrer, como sofreram muito e ainda sofrem por todo mundo, né? Muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, odiarão mutuamente, até entre os familiares nós seremos odiados, né? Nessa época, muitos ficarão então, numerosos falsos profetas surgirão, novamente os falsos profetas, e enganarão a muitos. Sempre Jesus fala sobre os falsos profetas, aqueles que vão vir querendo ser o salvador da pátria, se passando por Cristo, nesse retorno. Então, o anticristo, que a gente vai falar sobre isso ainda mais à frente, não hoje, tá certo? Em outros blocos,
mais para frente, tá bom? Então, se a gente abrir em Lucas 21, a gente vai ver alguns detalhes a mais sobre isso, porque em Mateus 24 fala sobre isso, e Lucas 21 também fala sobre isso, e Marcos 13 fala sobre isso. Em Lucas 21, nos versos 14 e 15, fala assim: assentai, portanto, desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a quem não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a opor a vós. Nessa perseguição, não nos preocupe. Deus vai dar as palavras acertadas e a forma certa de como nós agimos. Ele promete isso a gente. Em Lucas 21, 28, ele fala para a gente assim: sendo assim, quando essas coisas começarem a acontecer, quando esse desastre, essas coisas continuam acontecendo todos os dias, notícias ruins que a gente vê todos os dias, isso leva angústia para a gente, né? Quando isso começar a acontecer de fato, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção, a minha volta, a volta de Cristo. Então, quando essas coisas acontecerem, o cristão tem que levantar a cabeça, focar em Cristo e saber que as coisas estão se cumprindo, porque tem que se cumprir e que Jesus está próximo, e a nossa redenção está próxima. É sinal de exultar e resistir. E como Jesus vai prometer para a gente isso. Então, focar em Cristo, assim como Pedro, quando caminhava sobre as águas, quando ele desfocou de Cristo, ele afundou. Então, não focar nos desastres, não focar nas coisas ruins, nas doenças, nas guerras, na falta de dinheiro, enfim, no desemprego. Focar em Cristo, foco no reino. E aí, Lucas 21, 9, fala assim: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos primeiro aconteçam, contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Por quê? Aí vem a resposta. Quando é que será o sinal realmente da volta de Cristo? Em Mateus 24, 14, há essa resposta. O verdadeiro sinal da volta de Cristo, Mateus 24, 14, é o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Esse é o verdadeiro sinal. Quando todo mundo, todos os povos tiverem realmente a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo, aí sim virá o fim. Nada mais justo do que isso. O que vai representar a decisão de cada pessoa. Existem vários locais no mundo em que o Evangelho ainda não chegou, onde a Bíblia é proibida. A Bíblia foi traduzida em quase todos os idiomas do mundo, mas ainda faltam bastante idiomas, tá certo? Então a tradução está em processo, a globalização, as rádios, a internet, a televisão está ajudando nisso. E vai chegar ao ponto em que esse evangelho vai chegar ao reino, o reino vai chegar em todos os povos. E aí sim, todo mundo vai ter a oportunidade de decidir ou não por Cristo. Aí sim será justa a volta de Jesus que virá para julgar, tá bom? E aí cabe a nós levar, e a nossa missão é evangelizar, levar essa missão do reino, como Pedro fala. Vamos antecipar a volta de Cristo, antecipar no sentido de a gente evangelizar. E quando esse evangelho chegar a todos, Jesus voltará. E essa é a nossa missão, certo? Por isso que Pedro fala assim, de ajudar a antecipar a volta de Jesus, que é uma profecia que vai acontecer, independente de a gente crer ou não. E que a gente tem que fazer nossa missão e focar em Cristo e não nos desastres, certo? E não ter medo dessa profecia, tá bom? E Jesus traz uma promessa para a gente, no verso 13, ele fala assim: aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo, certo? E ainda fala que quando ele voltar à terra, será que ainda haverá fé, né? Ele reforça isso também no verso 12, que ele fala: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará, que é o cenário que a gente vive hoje, um amor de esfriamento, um amor que esfriou, né? Então a gente tem hoje um cenário bem propício para que tudo venha a se cumprir. Nos versos 21 e 22, eu vou encerrar com esse por conta do tempo, e a gente vai continuar a parte 2 no próximo vídeo. 21 e 22, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do tempo até agora, nem nunca mais haverá. Que Apocalipse também fala que é um tempo de angústia como nunca aconteceu. A gente vai retomar a partir desse ponto no próximo vídeo. E, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Jesus se refere aqui tanto ao ano 70, a destruição de Jerusalém, quanto aos últimos dias de angústia e perseguição para a sua volta nessa terra. Nós vamos retomar a partir dessa dupla aplicação profética e focar nos finais dos tempos, das profecias da volta realmente de Cristo, e agora, basicamente, sobre isso, já que o ano 70 já foi respondido aos discípulos. Então, mantenhamos a esperança, porque a volta de Cristo, se nós não experimentarmos a morte antes disso, e aí experimentando a morte, a nossa esperança está na ressurreição de fato, se a morte de Jesus retornar antes, nós vamos ser glorificados e transformados com Ele. Deus abençoe, pessoal. Um abraço.